Na complexa sociedade contemporânea, a moda transcende a mera escolha de vestuário e adentra os domínios mais profundos da identidade, comunicação, distinção e até mesmo da expressão artística. A indagação "Qual a função da moda?" propõe uma jornada que vai além das passarelas e vitrines, adentrando os espaços de autoexpressão, construção de identidade e estabelecimento de conexões sociais. Ao explorar a moda como identidade, desvendamos o poder das escolhas de vestuário como manifestação visual de quem somos, enquanto a análise da moda, enquanto comunicação, nos conduz pelos códigos visuais que transmitimos ao mundo, muitas vezes sem proferir uma palavra. Ao mesmo tempo em que a moda molda e reflete identidades individuais, ela também se consolida como uma linguagem de distinção social. A função distintiva da moda revela-se nas nuances de estilo que estabelecem fronteiras e simbolismos, delineando pertencimento a grupos específicos ou redefinindo a vanguarda da inovação. Este episódio se aventura no vasto terreno onde a moda se transforma em uma forma de arte, desafiando conceitos convencionais e proporcionando um olhar crítico sobre como a estética transcende a superficialidade, transformando-se em um veículo poderoso de expressão cultural e pessoal. A moda, assim, se revela como um fenômeno multifacetado, que vai além do simples ato de vestir, abrindo portas para a compreensão mais profunda da sociedade que a abraça. Pega o café e vem com a gente nesse papo fashion. Olá, Melissa, Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Aos nossos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui na nossa temporada sobre moda, cultura e consumo. E hoje é um dia especial, né, Melissa? Especialíssimo. Estamos aqui gravando da Rádio da UEL, né? Maravilhosa, obrigada. E temos uma convidada, nossa primeira convidada de mercado, que é a Alice. Bem-vinda, Alice. Obrigada, querida. Se apresente, por favor, Alice. Quem é você? Eu tô meio fanha, desculpa que eu tô. Eu também amanheci rouca, bem hoje. Eu sou Alice Bruneto, eu sou consultora de estilo e stylist, e eu trabalho no mercado de moda já há mais de 15 anos. Legal. Acho que é isso, né? O básico. Super fashionista, super estilosa. A gente vai aproveitar e dedicar esse episódio e agradecer aos filhos da Alice. Que me permitiram. E toda a rede de apoio que ela precisou deslocar para estar aqui, né? É verdade, obrigada. Muito obrigada também. Obrigada pelo seu esforço também, pra gente é muito importante. Imagina, tô super feliz e super honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, Alice. Então, vamos lá começar aí o nosso bate-papo. Nos 2 últimos episódios, a gente retomou alguns fatores históricos em relação à moda, né? E veio falando como essa moda e o que a gente conhece por moda, ela foi historicamente constituída, tá? Então, ela é um reflexo das mudanças culturais, né? A gente não se veste hoje como a gente se vestia em 1500, porque essa sociedade foi mudando, o mundo foi mudando, inclusive o clima, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Então, isso vai... a moda, ela também vai sendo um reflexo desse mundo que a gente vive, do que a gente está experienciando no momento. E aí, pra gente discutir moda, um fator que é muito relevante é a gente discutir a função da moda. Para que serve a moda? Né? Se a gente faz uma reflexão um pouco sobre isso, ela nos ajuda a compreender, inclusive, a sociedade que a gente vive. Então, é meio que uma dobradinha. A moda ajuda a gente a compreender a sociedade, e a sociedade muda e transforma e altera essa moda também. Né? Essas escolhas e essas mudanças, elas estão relacionadas mais do que à individualidade da pessoa. Ela também diz respeito ao nosso coletivo, à nossa sociedade, à nossa cultura. E aí, Alice, sempre que a gente começa um episódio, né, a gente faz essa ponte entre a academia e o mercado. Então, assim, como bons acadêmicos, a gente busca entender os conceitos das coisas, para a gente falar com propriedade. E aí, a gente foi retomar o Barnard, que é um autor clássico aí na teoria da moda, né? Ele tem um livro, Fashion Theory. Todas as indicações e as referências acadêmicas, elas estão contidas na descrição do episódio. Então, os nossos ouvintes que se interessarem e quiserem aprofundar, vai estar lá.
Então, o Barnard, ele vai falar que a moda, ela tem uma função diferente do só se vestir. Não é a mesma, em inglês a expressão seria fashion e clothing, né? É só se vestir. Então, para além da função de manter um corpo aquecido, um corpo seco, né? Um corpo protegido. A gente tem outras funções da moda. Que são funções sociais, que são funções de identidade. E tudo isso, ela só pode ser interpretada a partir do ponto de vista cultural. Então, por exemplo, nós que somos ocidentais, olhar mulheres no shopping caminhando com sacolas da Hermès. Existe um significado, uma mensagem é transmitida pra gente. Mas talvez essas mesmas sacolas da Hermès, em outra região do mundo, vamos pensar em países que são, sei lá, na Caxemira, não faça Dubai. muito sentido, não faça assim muito sentido, né, dependendo do lugar por onde essa sacola transita. Aqui dentro, né, do país mesmo, a gente também sabe que não é uma coisa homogênea, o conhecimento. Enfim. Então, toda essa função para que a moda serve, ela precisa ser interpretada a partir de um ponto de vista cultural. Trazendo outras autoras, né, porque o Barnard é um autor super clássico, a gente também tem um livro que chama As Engrenagens da Moda, da Marta Kasnar e da Daniela Duauer. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu acho que sim. Então, elas também vão trazer essa questão, que a função da moda ultrapassa totalmente as passarelas. Elas trazem uma visão um pouco mais econômica, comentando da importância do setor da moda na geração de renda e emprego. E mais do que isso, né, como a moda possibilita inúmeras carreiras, inúmeros tipos de atividades dentro, né, da moda. E elas falam também da pesquisa de moda, que é muito importante, como que nascem as tendências, e como essa pesquisa de moda e a tecnologia, tudo que envolve, né, a moda e a tecnologia de produção de moda, influencia também, né, em outras áreas da nossa sociedade. Então, ela traz essa função muito importante, essa camada econômica e tecnológica da moda. Então, Alice, a gente trouxe duas referências acadêmicas, e aqui a gente queria agora a sua visão de mercado. Então, quando você fala em função da moda, quando a gente fala em função da moda, o que você pensa? Então, quando eu vi essa pergunta, quando eu vi o roteiro do que vocês tinham mandado pra mim, eu fiquei pensando bastante, né? Porque eu tenho, acho que mais de uma visão, assim, sobre essa função. Porque eu acredito que a função da moda, pra mim, assim, a Alice, que hoje é consultora de estilo, que trabalho com pessoas, né? Então, eu não tô mais tanto no meio do mercado, vamos dizer assim. Eu trabalho mais com pessoas, eu gosto de dizer pessoas reais, assim. Pessoas, né, que não estão nesse mercado, que não estão nesse meio. Então, essa Alice enxerga a moda muito como uma forma de expressão. Então, eu falo muito disso no meu trabalho e tento falar para minhas clientes e trazer. Minhas clientes me contratam muito por causa disso, porque eu falo muito disso, assim, de você poder expressar quem você é através do que você tá vestindo, Sim, assim. Legal. Então, meu trabalho é muito sobre isso, de você poder abrir o guarda-roupa e falar, nossa, isso aqui me representa, sabe? Isso aqui é quem eu sou, isso aqui tem tudo a ver comigo, sabe? Então, isso, pra mim, assim, é o mais forte hoje, né? E aí, claro, uma das coisas que eu mais gosto da moda é essa função também de traduzir determinados períodos históricos, sociais, coisas que a gente passou, né? Então, a gente consegue olhar para determinados períodos e entender o que estava acontecendo. Até quando eu estava pensando nessa resposta, eu falei, se lá na frente olhassem para o que a gente está vestindo hoje, quais seriam, né, as coisas que poderiam entender? Então, eu acho que, por exemplo, o fator sustentável, porque existe muita pesquisa hoje sobre sustentabilidade, então eles poderiam entender que é um período em que se falava muito sobre os problemas climáticos, enfim. Então, conforto, isso pra mim é fascinante, talvez, né? Conforto. A questão da pandemia, um período, né, que foi muito buscado esse conforto, então roupas confortáveis. Então, isso pra mim é interessantíssimo, assim, a gente poder olhar pra esses lugares. Até vou abrir um pouquinho, assim, esses tempos eu tava assistindo uma série, não sei se vocês já viram, sobre o Cristóbal Balenciaga, que tá passando na Star Plus, né?
É linda. E fala, então, desse período que o Balenciaga foi para Paris para começar a alta costura. E aí, em um determinado momento da série, eles mostram quando teve a ocupação nazista em Paris. E é muito interessante que eles mostram tudo o que acontecia. E aí, em um determinado momento, a Maison Balenciaga recebe uma notificação, recebe uma multa lá. E eles têm que ficar fechados por 3 meses e recebem uma multa e eles começam a se perguntar, nossa, por que será? Será que é porque o sócio, um dos sócios é republicano e veio exilado da Espanha? Ou será que é porque o Cristóbal era homossexual? Eles começam a se perguntar, e quando eles vão olhar o porquê daquilo, era porque os chapéus eram muito extravagantes. Então, os oficiais alemães, né, tinham medo que aquilo incitasse alguma coisa ou fizesse as pessoas terem algum comportamento mais roupa. Rebelde, né, vamos dizer assim. Então, então, foi por causa da roupa que eles levaram uma notificação e eles tiveram que pensar como que a gente vai adaptar, porque o chapéu é uma parte super importante da nossa marca, né, da nossa coleção. Então, assim, é muito interessante você olhar pra isso, sabe? Recomendo bastante essa série, é muito legal. E pra finalizar, que eu também fiquei pensando, por isso que eu fiquei meio dividida, porque quando vocês falaram, assim, da minha visão de mercado, do que eu vivi, assim, dentro do mercado da moda, e a primeira coisa que eu pensei, assim, foi a função da moda como indústria, sabe? Entendi. Porque eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa coisa da moda glamourizada, e todo o tempo que eu trabalhei no mercado mais inserida, assim, o que eu tenho desse tempo é trabalho. Assim, você trabalha muito, assim, muito. Eu acho que as pessoas têm uma visão da moda que, é tudo... Glamourosa. Né, glamour, né, não se faz muita coisa. E, é muito trabalho, muito, assim. Foram muitos períodos que eu acordei às 6 da manhã, comecei às 6, 7 da manhã pra terminar meia-noite. Agora, semanas de moda que estão acontecendo em Paris, você vê que quando acaba a semana de moda, os profissionais que estão lá, eles dão assim, graças a Deus. Sim. Que, é muito puxado, muito puxado. Então, eu acho que são várias funções, né? E até porque a moda, ela também não vai se restringir às marcas de luxo, né? Que eu acho que essa é uma associação. Quando a gente tá falando de moda, a gente também tá falando aí da nossa economia, da roupa que veste a gente no dia a dia. A gente tá falando de artesanato, a gente tá falando, assim, de várias camadas que compõem essa cadeia da moda. Com certeza. Quando eu dei aula numa faculdade em Cianorte, na FASEC, a gente fez uma visita técnica na Morena Rosa, né? E eles estavam, assim, num dia de editorial. Gente, realmente, as pessoas, né, uma loucura, começando a trabalhar 5 horas da manhã por causa de luz. As meninas, as que iam tirar foto, né, tava um frio, eu lembro que tava um frio, elas lá porque era um editorial de verão, elas de biquíni, sabe? Então tem toda uma questão por trás. Geralmente você tá fotografando muito tempo antes. Muito tempo antes, né? Aí você vê aquela foto da modelo e aí você tudo lindo, que acha que ela foi ali 2 minutos e ela estava por trás tem muita coisa, né? Mas eu acho legal, Alice, tu trazer a tua visão da função da moda, que a função da moda, ela ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a moda mesmo, né? E aí, a gente avançando aqui, pra gente uma pauta, quando a gente estuda cultura e consumo, que ela é muito preciosa e muito importante, é a questão da identidade, né? Então, quando a gente traz isso pra moda, a gente vê a moda como expressão da identidade. O Barnard traz, inclusive, esse exemplo de que parte de ser gótico é se vestir como gótico, né? Então, se você olha pra uma pessoa e diz, ela é gótica, a parte dessa constituição... Ela não vai estar de branco. É a forma como ela se veste. Então, isso pra gente é importante. E aí, esses tecidos, essa materialidade, né? Em cultura e consumo, a gente chama muito, inclusive, as coisas, os objetos de cultura material, porque existe uma cultura ali por trás. Eles se unem para formar essa linguagem visual que ela é única, que ela é pessoal. Então, nesse sentido, o que a gente veste, ele é uma comunicação dessa nossa identidade também. Entretanto, é impossível falar de identidade, né, que é o que nos torna únicos, sem falar um pouco de diferença, porque ao mesmo tempo que a gente se veste para se marcar como único, a gente faz o quê? A gente se distingue. Então, é a roupa que vai distinguir, às vezes, o gênero, a classe social. A roupa, ela vai distinguir também
A religião, muitas vezes, né? As mulheres muçulmanas com seus hijabs, as indianas com seus saris. Então, ele também é um marcador religioso, tá? E também, aí, né, vai trazer, assim, o que é ser jovem. Então, assim, são muitos conceitos que vai trazendo tudo a partir da roupa. E, claro, de novo, né, dentro de um sistema cultural. Isso dentro, né, faz diferença. E aí, quando a gente olha para o teu trabalho, tem muito a ver com isso, né? Foi até uma das respostas que tu deste, assim, no início. Como é que tu percebes essa relação entre moda e identidade com os teus clientes? Assim, tu tem alguma história para contar pra gente sobre isso? Como é que tu vê essa questão da identidade, assim, na prática, no dia a dia? Nossa, pra mim é muito nítida essa relação, muito. É muito forte, assim, porque como, por exemplo, antes de eu começar qualquer processo com uma cliente, eu faço como é que eu vou dizer? Eu passo alguns exercícios para ela que são muito aprofundados, né? Então, eu faço todo um trabalho de entender muita coisa sobre aquela cliente. Então, por exemplo, o questionário que eu dou para minha cliente responder antes da gente começar a consultoria fala pouco sobre roupa. Fala muito mais sobre outras coisas. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, no meu questionário tem perguntas do tipo, aqui você é sensível? Se um fotógrafo famoso tirasse uma foto sua, aonde essa foto seria, né? Qual é o objeto da sua casa que você mais gosta? Então, tem muitas perguntas que não tem nada a ver com moda, e é a partir de tudo isso, e exercícios imagéticos também, que não são só relacionados à moda e a roupas. Então, a partir de tudo isso, eu consigo entender sobre o estilo daquela cliente. Então, é muito lindo, porque como eu já atendi muitas clientes, né, hoje que eu já tenho muito tempo de mercado, é muito incrível você ver como são diferentes, né, as referências, os estilos de cada cliente e como o estilo e o que ela veste está totalmente relacionado a outras coisas que ela gosta. Então, a arte, às vezes ela vai me passar imagens de arte. Então, por exemplo, teve uma cliente que eu atendi que ela gostava muito de textura, né, na roupa. Então, roupas com uma textura diferente, assim. E num dos exercícios imagéticos, ela me mandou várias obras de um artista, obras de arte, que eram bem texturizadas, assim, que tinham essa super textura, dialogam, né? sabe? Então, você vai fazendo essas relações entre todas as preferências no geral daquela pessoa, e não só relacionadas ao que ela veste, sabe? Então, isso é super interessante. E história, essa coisa eu fiquei ontem pensando, tem várias histórias, algumas eu acho que eu não me senti confortável não me sinto confortável de compartilhar. Claro. Mas tem uma, assim, que eu acho que tudo bem eu falar, porque não foi nem uma cliente de consultoria de estilo, foi uma cliente de consultoria de cores, que é a coloração pessoal. E foi muito interessante, porque ela chegou no meu escritório e era uma mulher de, assim, uns 50 anos. E ela tava toda sóbria, assim, ela tinha uma roupa toda séria, sabe? Cores suaves e tal. E aí a gente começou, enfim. Daí ela me contou no começo da conversa, porque eu fico um tempão conversando com a cliente antes de começar, exatamente para que essas coisinhas apareçam. E ela me contou que a vida inteira ela se vestiu igual a mãe e a irmã mais velha, ela era temporona, ela tinha uma irmã 10 anos mais velha, e que a vida inteira ela meio que usou o que elas usavam, então ela não sabia nem o que ela gostava, assim. Ela queria, inclusive, fazer a coloração para entender um pouco mais do próprio gosto, do que ficava bem pra ela, enfim. E quando a gente foi fazer a coloração, a cartela dela deu uma cartela super colorida. Ao contrário do que ela tava totalmente ao contrário. Cores vivas, cores fortes. A minha primavera colorida. Brilhante. Então, a dela era primavera quente. A minha eu não sei, eu nunca fiz. Então, era são cores, assim, quentes, vivas, fortes, né? Cores claras, intensas, assim. E quando a gente descobriu, e quando a gente foi lá colocando as cores, ela foi vendo junto comigo, a primeira coisa que ela falou foi assim, nossa, que sem vergonha. Ela veio essa palavra na cabeça dela e a gente relacionou a tudo que ela ouviu a vida toda sobre aquele tipo de cor. E depois, eu lembro que acho que uma semana depois, ou um tempinho depois, né? Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Alice, você não sabe o que significou pra mim fazer esse teste. Ela falou assim, eu estou
mudando a minha vida, assim. Porque ela falou, eu tô me permitindo usar coisas que parece que finalmente eu estou sendo quem eu poderia ser, sabe? É até uma forma de autoconhecimento total, mesmo, é né? muito, porque assim, ela realmente viveu de uma maneira... Sem vergonha, era, né? Não pode aparecer, né? Não pode chamar atenção. Precisa ser discreta, sóbria, Exato. né? E aí, a hora que ela entendeu que aquelas eram as cores que valorizavam ela e que ela podia usar aquilo, que não tinha nada de errado, né? Porque eu tive essa conversa também com ela, né? E eu, sendo uma pessoa que trabalha com isso e tudo, então a pessoa acaba tendo até esse apoio por trás, né? Então ela fala, não, eu fiz uma consultoria e a consultora me falou que essas cores ficam bem pra mim. Eu posso, então, né? Ela acaba ficando mais segura. Um vermelho, ou sei lá, exatamente. Um azul. Eu acho que é muito menos um fator de permissão e muito mais um fator de legitimar as nossas escolhas. Perfeito. Né? Às vezes a gente precisa desse apoio e né, acontece com todo mundo. Pra ter mais segurança, com amigos, com a família, né, cônjuges, enfim. Nossa, eu vou mesmo, eu faço. Então, você precisa dessa legitimação. Sim. Eu acho legal. Tanto que tem clientes, assim, que eu percebo que já passaram pelo processo de consultoria de estilo e já estão super, assim, com autonomia, já estão conseguindo tudo que gostariam, já se encontraram no estilo, já deram super certo e já tal. Já andam com as próprias pernas. Mas ainda assim, de vez em quando, elas me mandam. O que você acha? Que você acha que legal pra essa ocasião e tal? E tá ótimo, mas ela só precisa daquela... Não, sim, tá perfeito. Daquela confirmação. Né? Tanto que, assim, muitas vezes a cliente me manda e eu pergunto assim, como tá pra você? Eu sempre quero que ela saiba antes de eu falar pra ela, exatamente para que ela tenha autonomia. Mas como às vezes é uma ocasião importante, ela quer saber se ela tá adequada, se ela tá transmitindo a mensagem que ela deseja. Então, às vezes eu dou um apoiozinho só pra ela ter mais segurança ali mesmo, sabe? Legal. Tá certo. E a gente, né, voltando, sempre falando dessa questão da moda como expressão de identidade, não é só no individual. A gente tem isso no coletivo, né? E o exemplo, a gente vai trazer 2 exemplos de mercado aqui. Um é a moda evangélica, né? Então a gente traz a Via Tolentino, que é uma marca que já tá há muitos anos no mercado. E eles respeitam tendências, é uma marca moderna, né? Não é uma marca que seja só roupas super sóbrias, super tradicionais, mas ao mesmo tempo respeitam todos os preceitos, né? Do que uma roupa para uma pessoa que frequenta uma igreja evangélica deve conter. E uma outra que eu trago também, que eu acho super interessante, é a crossfiteria, que é uma marca especialista em roupas de crossfit. Mas isso o que eu trago mais de interessante, assim, obviamente que eles são especializadas para roupas de treino. E aí tem algumas particularidades. Quem faz crossfit vai poder falar, né? Não é uma atividade que eu pratico, mas eu sei, por exemplo. Crossfit, as meninas têm muito movimento corporal, abaixa, levanta. E a maioria das leggings acaba ficando transparente, né? Então, a crossfiteria tem esse cuidado. E mais interessante é que eles também têm roupas que as meninas e os meninos também acabam usando não só no momento da prática, né? Então, no social, né? Então, tem cropped, tem camiseta que retorna tudo à prática de crossfit, mas são roupas utilizadas não somente no momento da prática, né? Também. Porque acaba se tornando um estilo de vida, né? Acaba se tornando um estilo de vida. Aquela atividade, né? E é muito interessante, não sei se vocês conhecem pessoas que fazem crossfit, as pessoas são orgulhosas de fazerem crossfit e de fazerem parte daquela comunidade. Então, é uma maneira que elas se afirmam também na vida social delas, porque não é simplesmente uma mera atividade física, né? Dentro daquele grupo, né? A gente trouxe um texto, Alice, que ele é maravilhoso, do Rafael, da professora Letícia Cassotti e da professora Ana Paula de Miranda. É um texto de 2021 que ele vai falar sobre negociações simbólicas das regras religiosas do vestir. Então, foram analisadas postagens no Instagram para saber como pessoas religiosas negociam entre estarem conforme com a sua religião e estarem antenadas com a moda ao mesmo tempo, tá? Então, esse estudo, assim, ele é ótimo
porque ele vai trazer, ele vai estudar mulheres que fazem parte da Igreja Assembleia de Deus, tá? Que elas mesmas se denominam por assembleianas, bleianas, enfim, tem várias terminações, não são pejorativas, são como as próprias pessoas se identificam. Então, lá vai mostrar como a gente faz, quando a gente estuda cultura e consumo, uma das coisas que a gente estuda é a dobradia entre o sagrado e o profano. Porque coisas que são sagradas, elas se tornam mundanas no sentido de fazerem parte do nosso dia a dia. Então, um crucifixo que a gente usa, por exemplo. E coisas mundanas, elas são sacralizadas também. Então, o servir um pão, comer um pão, né? Ele vai ter um significado que é natureza humana, mas que ele também tem um simbolismo religioso por trás. Então, a gente transita entre esses dois campos. E nesse estudo é muito interessante porque, por exemplo, as mulheres assembleianas, elas não usam brincos, mas elas substituem por broches. Então, os broches, eles vêm como um adereço de brilho, né? De acessório. Né? A mesma coisa, assim, eu troco usar a saia curta, uma mini saia, ou um short curto, por usar saltos. Então, foram vistas, assim, que essas mulheres entrevistadas, elas tinham coleções de saltos, de sapatos enormes. Porque existem essas trocas e esses significados. Tudo isso para que elas façam parte de uma comunidade, né? Dessa expressão que a gente está falando, que é mais do que só a identidade dela. É o do grupo que ela pertence. Do que a gente, né? Do que a gente falou, né? Bom, a gente tá aqui, né, praticamente na metade do nosso episódio. Já vai passando rápido, aqui, E a gente chegou no nosso momento da dica cultural. Então, todo episódio a gente traz uma dica cultural. Então, a gente quer perguntar primeiro pra Alice qual que é a dica. O que ela preparou aí? Eu tô curiosa, porque ela não me falou. Eu também tô curiosa pros nossos ouvintes. Eu quero saber. Gente, tem tanta coisa, né? A hora que a gente para pra pensar, tem tanta coisa. Tem. Mas, assim, eu tava vendo... Eu vi a dica de vocês, então eu fiquei pensando o que eu poderia indicar, né? Nesse sentido, assim. E aí, eu pensei no filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Maravilhoso! Eu acho que, assim, é um dica. filme incrível, assim. Arrasou. E quando eu fui falar desse filme, eu falei assim, gente, é 2006, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, foi o auge, né? Arrasou. O filme foi... E eu acho que a turminha mais jovem talvez não conheça esse filme. E é, assim, um filme fenomenal. Além de ter a estética, a fotografia. Eu acho que, pra mim, assim, uma das coisas mais legais desse filme, além de tudo que ele oferece, de esteticamente, assim, ele é muito bonito. A maneira que a Sofia Coppola colocou, então... incluiu coisas contemporâneas no filme de época, né? Então a gente tem uma trilha sonora super contemporânea. Não, é um Ao mesmo filmaço. tempo são tem músicas clássicas, mas também tem músicas contemporâneas, tipo, enfim, banda de rock, The Strokes, várias coisas, né, que na época era o máximo também. Então ela coloca aquela trilha sonora que moderniza. E tem uma cena, assim, que vocês com certeza vão lembrar e sabem, que ela tá com as amigas se vestindo, chamou o estilista pra colocar várias roupas e tal. E aí estão filmando os sapatos dela. E aí aparecem todos aqueles sapatos de época e do nada aparece um tênis Converse. Assim, né? Então é pra muito mostrar, bom. tanto pra dar um estalo, quanto pra falar um pouco da personalidade dela. Que ela era uma mulher... Demais, à frente, né? do Diferente. E como ela usou a moda pra sair do lugar que ela tava, assim, porque ela era uma menina, né? Ela era adolescente quando ela casou, ela devia ter, sei lá, 14, 15 anos, não vou saber exatamente, mas ela era uma menina que casou com o rei, que não tinha nenhum poder, tinha tudo dentro do palácio, todos os luxos, tudo que ela podia, mas não tinha nenhum poder de nada, não tinha nenhuma decisão sobre nada, que ficava totalmente entediada, jogada, não tinha uma relação com o marido, ficava lá sozinha e ela usou a moda pra ser tudo que ela era, porque ao mesmo tempo ela era supervisada, porque ela era rainha. Então ela usou a moda pra se expressar, pra mostrar que ela... né, ela era super criativa, essa ferramenta mesmo, né? Eu não sou só um bibelô, eu tenho aqui tudo isso dentro de mim acontecendo, né?
E é, na verdade, uma história triste, enfim, da Tristíssima, maneira que na termina e verdade. tudo mais. Mas, assim, o filme é lindo, É vale lindo. muito a pena, recomendo Não, demais. sensacional. E ela já tinha dado mais uma dica lá do documentário Do da Balenciaga, né? Que tá isso, disponível da no sério. Star Plus. Também é Você muito sabe legal. se tem algum stream disponível, Maria Antonieta? Você sabe? Não sei. Iremos Não procurar sei, vamos sobre descobrir. isso. A nossa dica cultural também é o filme, é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Que também, por mais que não fale de moda, né, diretamente, é um filme aonde os figurinos tem um papel Maravilhoso. ali de protagonista, né? E então o figurino, toda aquela expressão artística do filme vem mostrar pra gente aí como é importante os figurinos, porque o figurino dá todo um tom no filme Na atmosfera, e na personalidade da Amélie, né? Ai, até posso falar uma curiosidade Pode, sobre isso? claro. Que eu nunca esqueci isso. Eu vi uma vez uma entrevista da Suzana Vieira e ela dizia que ela só entra no personagem depois que ela vê o figurino. Ai, não, com legal. certeza. Que ela primeiro, eu lembro que ela falou assim, o trabalho maior é da figurinista, é a figurinista que faz aquele personagem. Que vai a dar hora o que tom. ela via as roupas, ela falava, é assim que essa personagem tem que ser. Olha como é forte isso. Super forte. Fala muito daquela pessoa, a maneira que ela se veste, Fala né? muito mesmo. E eu acho que isso tem tudo a ver já com o encaminhamento aqui da nossa discussão, que é a moda, ela distingue a gente, né? Então, assim, no exemplo que a Alice trouxe aqui pra gente agora, o que vai distinguir um personagem X do Y, dentre outras coisas, né, vai ser esse figurino, vai ser o que ele veste. Então, a gente tá falando de moda também enquanto distinção social, né? Então, a moda, ela vai ter essa função. E isso começou, né? Quem ainda não ouviu aí o episódio 1 e o 2 dessa temporada, retoma lá, porque a gente fez um passeio pela história e a gente foi entendendo como é que essa nobreza se vestia de uma maneira e vinha a burguesia e tentava copiar, e a nobreza, para se manter diferente, criava mais alguma coisa e a burguesia corria atrás. Interessantíssimo esse aspecto aí da ciclicidade da moda, que começa com distinção. A professora Maria Cláudia, que teve com a gente no episódio passado, ela foi até falar pra gente, olha, as roupas antes tinham inventário, né? Então as pessoas tinham assim, eu tenho tantas saias, tantos vestidos, enfim, né? Então, porque ela cria essa distinção social. E aí, Alice, a gente queria saber contigo, quando a gente falou dessa identidade, só que a moda, ela também é usada para distinguir esses grupos sociais. Como é que isso aparece para ti quando as tuas clientes te procuram, né? Porque eu imagino que a pessoa não chega e diz assim, olha, eu quero me distinguir de tal... Né? Essa pergunta, ela não é feita diretamente. Não, mas a pergunta, eu quero ter cara de rica, já é feita, pode ser. Então, assim, como é que isso aparece pra ti? Fala um pouquinho, compartilha aí com a gente. Então, aparece desde o começo do trabalho, na verdade, já nessa investigação que eu faço, então, por exemplo, eu já começo a entender... Quais são os lugares que a pessoa frequenta? Então, eu tenho essas perguntas também, né, no questionário. Quais são os lugares que você frequenta? Onde você sai? Como que é o seu estilo de vida? Quais são as marcas que você gosta? Quais são as lojas que você compra? Então, eu não tenho uma pergunta direta, assim, sobre aonde ela quer estar ou sobre isso, mas eu já começo a entender ali do que ela me traz nessas respostas, e aí a pessoa me direciona. Geralmente falando... Desculpa, vou tomar um golinho de água. Fique à vontade. Geralmente falando... na verdade, sempre... Dificilmente a pessoa fala pra mim, eu quero ter cara de rica. Já tive uma cliente ou outra que falou, né? Ou às vezes elas falam assim pra mim, pelo amor de Deus, não me deixa ficar cafona. Daí eu falo, gente, não tem cafona. Não. Cada um gosta de uma coisa, sabe? Não, mas eu quero que você me fale o que é cafona, sabe? Assim, a pessoa tem aquela coisa. Mas, assim, geralmente elas trazem assim, eu estou trabalhando em tal lugar e eu quero estar mais adequada àquele ambiente, ou eu quero passar uma determinada imagem de uma pessoa, enfim, mais criativa ou mais elegante. Mas tem muito essa coisa de ficar mais elegante, né? Eu acho que vem dessa forma, assim, muitas vezes pra mim, eu quero ficar mais elegante, ou muitas vezes assim, eu participo de um grupo X, de uma confraria tal.
né? E as pessoas vão vestidas assim. Como que eu posso ir? Você acha tudo bem se eu for assim? Porque todo mundo vai de vestido. Tudo bem se eu for de calça, sabe? Assim, umas coisas assim. Entendi. Então aparece dessa forma. Não aparece muito assim, eu quero... Nunca apareceu, né, até hoje. Eu quero pertencer àquele grupo. Nunca apareceu dessa forma. Mas aparece, assim, nas entrelinhas. De uma forma sutil. A gente agora traz um exemplo acadêmico de um texto do Magalhães Saraiva Neto. É de 2021, chama Eu Sou o que Visto, Estilo, Identidade e Imagem de Jovens Executivas. Esse texto é muito interessante, porque eles fazem um estudo em Belo Horizonte, dessas meninas jovens que estão trabalhando, né, no corporativo, e como elas se vestem. E aí existe aquela coisa, um código, né, a Alice acabou de falar que elas estão trabalhando em tal lugar, obviamente que existe um código, né, de vestimenta, de conduta, e aí a maneira com que elas se vestem, né, vão trazendo, assim, questões de autoridade no que está falando, profissionalidade, né, cores, o estilo. Os autores fizeram essa investigação. E aí, o mais engraçado não, uma coisa muito interessante, é que o que acontece? O que acaba é que essas meninas, essas jovens mulheres, elas acabam levando esse estilo para a vida pessoal delas também. Então, não tem muito uma separação do que elas vestem, né? No trabalho, enquanto que elas saem. Então, né, digamos assim, eu saio, né, de mini saia e top, o que não é um problema nenhum. Mas eu eu vou de calça de alfaiateria e blazer. Elas acabam, né, trazendo essa identidade para a vida pessoal delas também, você sabe, né? Que depois eu atendo muitas mulheres, já atendi muitas mulheres que passaram por isso e depois chegaram até mim e falaram: não aguento mais me vestir assim. Agora eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu quero me vestir do jeito que eu quero, assim, né? Entendendo que tem um código de vestimenta, mas sem precisar usar aquele uniforme. Que é o uniforme que elas se colocam, geralmente, quando elas entram no mercado de trabalho. Então, eu vou ter que pôr um blazer, eu vou ter que pôr roupas mais escuras, eu vou ter que pôr... Porque é uma formulinha, não tem a orientação de um profissional. Não. Elas geralmente vão lá e acham aquilo e seguem aquilo, e vão numa loja que tem e acabam usando. E daí, quando elas sentem que elas já conquistaram esse espaço, elas geralmente me procuram e falam: agora eu quero usar o que eu gosto, mas quem é essa pessoa? Porque durante 10, 15 anos eu usei o que me falaram que era padrão, bom pra mostrar autoridade, sabe? E aí a gente faz esse trabalho de investigação, de entender e de poder colocar esse toque reencontrar essa identidade que tava ali. A Thaís Farage, ela tem um livro sobre roupa de trabalho, que é muito legal, assim. Eu já li trechos do livro, não li toda a obra, mas ela faz essa reflexão, né, um pouco sobre o que é roupa de trabalho, de onde vem, que é o terno escuro, enfim, que é o sério, e que é isso que vai te trazer... Vem de alguma coisa mais masculina. Isso, que a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre no episódio passado. Nossa, são a gente... tantas camadas. A gente conversou um pouco de onde vem essa ideia de que a moda é fútil, né, e vem justamente dessa associação de distinção entre o feminino e o masculino. Mas aí, quem não acompanhou ainda, dá um stop, vai lá no episódio e volta de novo aqui. E aí agora, né, uma coisa muito interessante, eu entrando no contexto das redes sociais, esses dias eu vi um meme que eu achei, na hora que eu vi, eu falei: não, nós vamos trazer esse meme de algum momento pro podcast. Já tô rindo. Que é um Instagram, o @consultoria.mdemaria, ela chama Lilian Carvalho, e ela é um Reels, que ela começa, né, mostrando, assim, as fotos, as fotos de mulheres com roupa larga e de mulheres com roupa muito apertada. Aí no Reels ela fala assim: o mantra é: rica usa roupa larga. Quanto maior a conta bancária, mais larga é a roupa. Embalada a vácuo é coisa de pobre. A rica usa roupa larga. E ela vai repetindo isso e mostrando as imagens, né? Eu dei muita risada, assim, eu achei engraçado, achei bem-humorado, mas eu queria saber de você, né? Como... tipo, esse meme associa uma característica que né? Roupas mais soltas, mais, né? Mais alinhadas, mais de tecidos mais, digamos, esvoaçantes, menos, né? Mais estruturados, dão essa imagem de uma coisa mais chique, né? Na sua opinião, como esses elementos, né, influenciam as escolhas de moda na percepção do status, seja nas redes ou no cotidiano?
Ai, gente, eu odeio esse tipo de conteúdo. Eu também não. Eu tenho até um negócio pra te falar antes de acabar o episódio, que eu quero me expor aqui, mas depois eu falo. Então, eu não gosto desse tipo de conteúdo, nada contra, né, quem faz. Assim, tem, por exemplo, nesse caso que você tá falando, às vezes é muito puxado pro humor, né? Então é pra ser uma coisa mais bem-humorada. É bem puxado pro humor. Não é necessariamente uma consultora falando que é pra usar assim, mas tem muita consultora falando. E tem gente que interpreta como verdade. O que mais tem é gente que interpreta como verdade. Então, por isso que eu não gosto, porque na verdade o que acontece? Essa visão do cara de rica, cara de pobre, tem sempre... Geralmente tem uma visão do cara de rica que é uma visão elitista e eurocentrada. Então, é sempre a mesma roupa, a mesma cara, né? E na vida real, em 2024, a gente sabe que não é mais assim, né? Então, eu tenho cliente rica que adora roupa justa. E eu tenho cliente que não é tão rica quanto aquela rica e não gosta de roupa justa. Então, assim... E outra coisa, assim, dá pra eu fazer, por exemplo, a gente poderia pensar, da onde que isso vem, né? Tem um fundamento? Tem. Que uma pessoa que quer transmitir uma imagem mais elegante, mais refinada, mais sofisticada, dificilmente vai usar uma roupa muito justa, né? E aí uma pessoa que é mais elegante vai. Mas eu posso construir uma roupa super despojada, super casual, usando uma roupa larga, e uma roupa super sofisticada, usando uma roupa justa, porque eu posso usar um material mais estruturado, eu posso usar um super acabamento, eu posso usar, enfim, né, uma roupa que tem ali um caimento perfeito, um acabamento perfeito, e seja mais justa, que não necessariamente precisa ser esturricada, ou precisa ser uma lycra, enfim. Então, essa cara de rica, cara de pobre é um grande depende. Não tem como você falar que uma coisa vai ser uma coisa e outra coisa vai ser outra. Né? Essa discussão. E só que como acaba que esse conceito acabou sendo muito perpetuado na internet, e ele acaba sendo cada vez mais fortalecido. Sim. Então, por isso que eu não gosto, entendeu? Porque muitas pessoas acreditam nisso e levam isso em consideração, quando na verdade não é, sabe? Então, eu fico um pouco triste, assim, com esse tipo de conteúdo, porque geralmente faz sucesso, geralmente cresce muito, viraliza. Porque, até por isso que elas fazem, né? Porque as pessoas também gostam de resposta pronta. Entendeu? O que eu uso se eu quero parecer rica? Roupa larga. Exato. Eu, por exemplo, assim. eu sou muito agora eu não sou tão magra, mas eu sempre fui muito magrinha, muito pequena, e eu não gosto de roupa larga em mim, porque parece que eu sumo dentro da roupa, sabe? Então eu tô sempre de roupa mais justa. E eu já sou super pequenininha e adoro roupa larga. Então, assim, é muito complicado, depende muito da personalidade, da identidade da pessoa. Eu acho que não dá mais pra gente ter esse pensamento tão limitado, sabe? Eu acho que tá na hora das pessoas expandirem. Mas não sei, viu? Se a gente um dia vai chegar nesse lugar. Né? A gente já tá aí partindo pros últimos momentos aqui do nosso papo. A gente também traz uma questão da moda como expressão artística, né? E eu acho isso muito importante, porque a moda é uma arte. Eu lembro muito bem, assim, quando eu era muito criança, de ver os desfiles os desfiles, as semanas de moda e tal. E um dia eu perguntei pra minha mãe, falou, mas esse desfile, quem que usa isso, né? Como que a gente vai sair no meio da rua com essas roupas? Eu era muito criança. E aí a minha mãe falou, não, mas os desfiles são tendências, né? São tendências que a gente vai ver nas roupas, né? Nas próximas coleções. E é uma expressão artística mesmo, né? Você vê alguns tutoriais de revistas, desfiles, algumas meninas que trabalham com moda na internet, que tiram fotos super bacanas, né? Com uma expressão super artística mesmo, né? Então, eu acho que uma das funções da moda, ela é arte. E aí, Alice, pra gente finalizar, eu vou falar isso pra você. Eu nunca fiz coloração pessoal, nunca tive nada disso. E é uma coisa que eu até gostaria de fazer. Eu tenho amigas que fizeram, que contrataram uma consultora de estilo, e eu tenho uma impressão, assim, eu achei, Alice, você já falou bastante coisas que eu acredito que você vai para uma outra linha, mas eu tenho uma coisa, né, uma inquietação. O que eu acredito, né? Que essas minhas amigas que fizeram, elas ficaram todas iguais, né? Então, assim, elas cortaram o cabelo na altura do ombro, algumas escureceram o cabelo,
sempre em roupa de alfaiataria, com aquela correntinha dourada, com o rabo preso assim atrás, né? Com a cara que é a formulinha da autoridade. Que é a formulinha da autoridade. Eu tenho muito medo, eu já até falei isso pra ela, de ir, de fazer, e a pessoa fala assim, não, você vai ter que cortar seu cabelo. Eu tenho mais de 40 anos, eu quero ter cabelo comprido, eu não quero ter cabelo curto neste momento. Um dia, não sei, né? E aí, dentro do código, né, uma pessoa que passou dos 40 já devia ter um cabelo mais curto. Não, pelo amor de Deus. Então, eu acho isso uma coisa, assim, que... Da gente trazer pro nosso ouvinte, assim, né? Pensar sobre isso. Como que você, tipo assim, né? E assim, óbvio que se você procura uma consultora de estilo, você quer passar uma mensagem, a gente tá falando isso, e talvez uma mensagem de autoridade você não vai passar. Sim. De uma determinada... Mas aí também eu acho que, né, depende do ramo, mas enfim. existem N formas, isso. entendeu? Aí, a nossa pergunta é isso. Como que você faz isso, assim? Pensar nas tendências, no que a moda expressa... Nessa arte, né? Na arte e na individualidade daquela Pra que não fique todo mundo com essa pra cara do brinco dourado. Então. Até Instagram, né? Eu tava conversando com a Melissa no igual. Instagram, parece assim, as pessoas vão fazer aqueles reels. Gente, é a mesma cara. Essas meninas, essas pessoas que trabalham com a internet, e aí elas fazem o antes e depois, né? O depois, elas estão todas iguais, assim. Não todas, mas a maioria... tem aquela formulinha, assim. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas você sabe que eu acho que talvez esse meu passado na moda tenha sido uma das coisas que me faz trabalhar de uma forma diferente, né? Porque eu trabalhava com moda antes de ser consultora de estilo, né? Então, como eu já trabalhei tanto na parte mais criativa quanto na área comercial da moda, eu tenho esse passado que eu acho que já me faz ter visões totalmente diferentes. E eu tive muita sorte que as minhas primeiras professoras... que são, enfim, duas consultoras muito renomadas, que nem dão mais curso de formação hoje, que são a Ilana Berenholk e a Erika Mintin. A Ilana é, tipo, precursora na consultoria de estilo e de imagem no Brasil. Elas nunca tiveram essa visão quadrada, sabe? Elas sempre foram... O primeiro curso que eu fiz, que foi um curso da Ilana, era exatamente... Eu nunca vou esquecer, quando eu recebi o e-mail falando do curso dela, eu tinha acabado de sair do mercado de moda, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu recebi um e-mail falando do curso dela, e o e-mail do curso falava sobre como ela tinha dado uma festa na casa dela, e ela tinha observado todas as pessoas que estavam na festa, e como cada uma tinha o seu jeitinho, e a sua roupa, e o seu jeito de rir, e o seu jeito de se expressar e tal. E então, o primeiro curso que eu fiz, e eu lembro que eu li aquele e-mail, eu falei assim, gente, é isso que eu quero, sabe? Então, o primeiro curso que eu fiz já foi muito sobre isso, sobre entender a personalidade e o estilo daquele cliente como indivíduo, separado, né? Como não querendo transformar todo mundo em iguais. Mas existe sim uma vertente da consultoria de estilo, entre aspas, uma vertente, estou dizendo aqui, que leva muito para esse lado, sempre para o mesmo lugar. O que acontece, gente? Tem muita gente também com pouca experiência na internet, então usa sempre a fórmula. Que é mais fácil. Você quer ser elegante, você vai pôr um blazer, você vai prender o cabelo, você vai... usar um brinquinho dourado. Você tá falando, usar o brinquinho dourado e tal. Então, como eu tava dizendo pra você, existem 1000 caminhos. Se uma pessoa chega pra mim e ela fala que ela quer ser elegante, que ela quer estar, ou que ela precisa... De acordo com o trabalho dela, ou quer passar mais autoridade, que é o que, né, acontece muito, porque às vezes tem uma cara de mais nova e quer, enfim, Sim. né, trabalha num ambiente muito masculino, tem diversas, né, possibilidades. Tem muitas formas da gente usar, tem muitas formas da gente fazer. Tem o cabelo, se não quer mexer no cabelo, tem a roupa, tem a parte de cima, tem a parte de baixo, tem o sapato, tem a cor, tem a estrutura do tecido, tem os acessórios, então... Dá pra você fazer, mantendo a identidade da cliente, sem precisar transformar ela nessa linha de produção. Numa linha de coisa produção. Padrão, assim, né? E eu acho que essa coisa dos desfiles, por exemplo, e isso que eu acho que o fato de eu ter esse repertório muito grande por causa da moda, então eu sempre assisto os desfiles, eu sempre vejo o que tá acontecendo na passarela, então a minha mente é muito aberta, porque eu vejo toda hora o que tá acontecendo, e aí como que eu levo aquilo pra minha cliente? Eu consigo separar muito o que eu vejo na passarela, às vezes eu vejo, não sei, uma forma de usar uma camisa, ou uma determinada coordenação de cor, por exemplo, tá? Uma coisa que a gente escuta muito falar no meio da consultoria, entre aspas, é que preto não combina com cores coloridas ou cores fortes, cores intensas, tá?
E, na verdade, o que esse contraste faz entre o preto e essas cores mais fortes, coloridas, é que realmente, se você for pensar em harmonia, em coordenação harmônica, não faz sentido. Mas não é só para isso que uma coordenação pode funcionar. Então, esse contraste forte, ele vai causar o quê? Ele vai causar impacto, ele pode demonstrar força, ele pode demonstrar autoridade, ele pode demonstrar segurança, enfim, várias coisas. E pode ser esse o objetivo. E é muito usado na passarela. Então, é uma coisa que muitas consultoras falam não pode, e você vai assistir uma temporada de desfiles e é o que você mais vê na passarela, porque na passarela eles querem o quê? Eles querem impacto, eles querem que a roupa seja lembrada, eles querem que aquilo apareça. E muitas vezes esse é o objetivo da cliente. Então, como que eu vou falar que não pode usar aquilo? Mas é só porque eu tenho esse repertório muito ampliado que eu consigo virar pra cliente e falar assim, não, tá vendo aqui? E atualizado, olha aqui como né? foi usado, né? E sempre atualizado. E aí eu sempre vou conseguir oferecer para minha cliente de acordo com tudo que ela já me passou. Então, de acordo com o que eu sei do estilo daquela cliente, eu consigo oferecer determinada tendência para ela ou não. E além de eu oferecer já em cima do que ela me passou, então em cima do que eu já sei sobre ela, ainda assim, por exemplo, quando a gente tá criando looks juntas, às vezes eu vou oferecer alguma coisa, olha, isso aqui tem tudo a ver com aquela referência que você me passou, pode ficar interessante e tal. Muitas vezes a cliente vai provar e vai gostar ou não vai gostar. Às vezes vai provar e falar, não é pra mim. Mas testou. Porque muitas vezes ela acha bonito na referência, mas ela não tem coragem de usar, sabe? Não banca, ou né? não fica legal pra ela, enfim, chama muito atenção. Ela fala, não quero chamar tanta atenção. Mas acontece com a gente, claro, né? A gente olha, fica lindo no outro. Né? Super, tanto que quando eu peço o exercício imagético de referências, eu sempre trago isso pra cliente, mas você usaria isso aqui? Ou você só acha bonito? Porque a gente tem que entender também essa diferença. O que você usaria, mas o que daí você eu consigo oferecer pra ela, de acordo com o que ela me passou, e também através da experimentação. Olha, segundo as suas referências, isso aqui, usar a camisa desse jeito, ou dobrar dessa forma, ou amarrar dessa forma, poderia funcionar. Você quer tentar? Aí ela vai me falar quero ou não. E às vezes ela vai amar, às vezes ela não vai, ou às vezes na hora mesmo ela vai falar, não quero. E é assim que ela vai se descobrindo, né? Porque essa experimentação que é super importante no final. E aí, só uma pergunta que não tá no script, mas é uma coisa que me veio agora. E como que, assim, é o trabalho, assim, você vai... isso é uma curiosidade meio que até pessoal minha. Você vai na casa da cliente, você vê o guarda-roupa dela, você pede pra ela comprar outras peças... Você tá entendendo? Porque, por exemplo, né, tipo... ajuda o nosso ouvinte, talvez muita gente não conheça. Assim, nossa, não tenho, quero contratar alguém, mas assim, tô dura, não posso ficar comprando roupa, não. Você vai na casa dela e ajuda ela na questão do que ela tem no guarda-roupa? Então, hoje em dia eu até atendo mais online do que presencial, né? Então, não todas as clientes eu vou até a casa, porque eu atendo muito online. Mas depende do formato, né? Então eu tenho vários formatos. Eu tenho desde um formato que a gente só vai entender qual é o estilo e dar um direcionamento. E aí os outros formatos que tem as etapas práticas. Então as etapas práticas que a gente fala... tirar a coisa do guarda-roupa, que já não funciona mais, que muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, né? Ela fala, eu sou muito apegada a muitas coisas, não preciso tirar. Então, o meu processo, não posso falar por todas as consultoras, porque eu já atendi cliente que veio de outra consultora e que não foi assim, mas o meu processo é sempre muito respeitoso. Então, eu tenho até depoimentos de clientes minhas que falam que o que elas mais gostaram foi o meu respeito com o guarda-roupa delas, porque eu nunca vou falar assim, isso aqui você vai tirar. Isso aqui não tem nada a ver com você. Tipo, compra isso aqui é brega, novo, né? Tira, isso aqui é feio e tal. Então, tudo é sempre muito conversado. Se tiver uma coisa que a gente vê que não tá alinhado com o desejo de imagem dela, que não tem a ver com o estilo dela. Olha, isso aqui não tá tão legal, vamos tirar? Ai, mas eu sou meio apegada. Ou assim, ganhei da minha mãe, ganhei de alguém. Aí eu falo assim, então tira do armário e põe numa caixinha de lembrança, porque essa peça tá te atrapalhando. Quanto mais coisa você tem no seu armário que você não usa, mais aquilo te atrapalha no dia a dia. Então eu falo, tira do campo de visão, porque daí não vai te atrapalhar. Então a gente prova, vê o que tá caindo bem, o que não tá. Eu ensino, eu já vou mostrando pra ela. Tem muita coisa que a pessoa não usa e ela não sabe por quê. Então, quando ela põe, ela fala por quê? Tá vendo que aqui, no lugar que te incomoda, é um lugar que tá sendo evidenciado com essa roupa? Então, talvez por isso que você não consiga usar. Ou porque a cor não te favorece, enfim, né? Eu não fico presa na cartela, mas eu dou esse direcionamento. Aí, a gente pode ir pras compras ou não. Também tem os formatos que tá incluso ou não. Mas mesmo nos formatos em que tá incluso as compras, isso é uma preocupação recorrente, inclusive, das clientes. Mas eu já vou investir na consultoria, né? Eu não sei se vai sobrar pra eu comprar agora e tal. Então, eu sempre falo assim, quando ela compra o formato que tem as compras incluso,
incluídas, mas ela não quer comprar nada ou não vai poder comprar nada, então o que a gente faz? Quando a gente faz a limpeza, a gente já identifica o que pode estar faltando ali. E aí você então, já deixa a dica. A prioridade, o que seria a prioridade? Sei lá, um kimono colorido. Que é o que a gente faz, Era uma listinha, né? Faz. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso Calça aqui. preta, Aí jaqueta, não sei o que lá. A pessoa pode me falar assim, olha, eu tenho tanto de orçamento. Então a gente pode ir atrás dessas 2 peças que são a prioridade e as outras, à medida que você for seguindo, você vai fazendo. Mas eu sempre falo que as compras, a experiência de compras, ela não é sobre comprar, ela é sobre aprender a comprar. Exatamente. Então eu levo a cliente nas lojas, a gente vai observar a peça, o caimento na roupa, no corpo dela. Porque que acontece? Eu até tô com um depoimento de uma cliente pra soltar no meu Instagram sobre isso. A gente costuma ter hábitos de compra e a gente costuma comprar o que a gente já sabe que funciona e o que a gente gosta. Então, por exemplo, eu vou falar até de mim, que é o meu caso de Ferreira Espeto de Pau. Eu amo parte de baixo, calça, saia e casaco. E eu tenho muita dificuldade com parte de cima, porque eu só gosto de camiseta e camisa, eu não gosto de muito detalhe, muita coisa. Então eu sempre acabo comprando calça e saia e casaco. E aí eu tenho um monte de calça e saia e casaco e parte de cima que eu preciso eu não compro. Então a maioria das pessoas faz isso e não identifica. Então eu tenho um depoimento de uma cliente até que falou sobre isso. Ela falou assim, você me levar numa loja de departamento e eu conseguir ver a sua seleção de acordo com tudo que a gente tinha conversado e peças que eu nunca teria olhado, mas que fizeram todo sentido depois que a gente tinha feito a consultoria e que agora eu passei a olhar de outra forma, ela falou, caiu uma... Porque assim, gente... a gente não aprende a fazer isso, entendeu? Não. As pessoas olham pra consultoria, é superficial, é supérfluo, é fútil, mas ninguém não ensina, vou investir nisso. Porque a vida inteira falam pra gente, a moda é fútil, não olha pra roupa e tal. E aí você fala, tá, e agora eu tô aqui, ou tá na moda, tem que usar, mas essa roupa tá na moda, mas eu não gosto, não, mas tá na moda, né? Tanto que com meus filhos eu faço essa experiência inversa, assim, mudando um pouco. Inversa não, mas assim, eu tento deixar eles explorarem o máximo que eles gostam, sabe? Tá certo. Usa o que você quer. Minha filha às vezes saía, gente, eu falava, Jesus amado, assim, calça em cima, saia, calça, mas é isso, sabe, por é cima, importante. shorts, camiseta, ia numa festinha, eu falava, gente, ela tá parecendo, não sei o que hoje, eu falei assim hoje, mas falava, tudo bem, vai. Porque é desde aí que você vai começar a permitir, né? Entender. A conseguir se expressar, né? Mas respondendo, então, finalizando a sua pergunta, você pode incluir todas essas coisas no pacote ou não, daí depende do pacote que você contrata, né? Mas é um trabalho, eu sempre falo assim, que consultora de estilo não é psicóloga. Não. Então tem muitas perguntas e muitas coisas que não cabe a mim responder e nem dizer. Então, eu sempre gosto de falar assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito a questão do body positive, né? Da pessoa se aceitar, e eu sou totalmente a favor, eu acho que a gente tem que, né, se aceitar totalmente. Mas se uma cliente traz pra mim uma questão de corpo, por exemplo, né, eu já atendi cliente magra, tipo, normal, corpo normal, que falou pra mim assim, mas eu gosto de parecer mais magra. E ela ficou toda com vergonha de falar pra mim, sabe? Alice, eu sei que eu já sou magra, mas eu gosto de parecer mais magra. Tipo assim, ela ficou se sentindo tudo mal. E eu virei pra ela e falei assim, viu, você não tem que me dar explicação. O corpo é seu, a roupa é sua. Eu tô aqui pra te ajudar a chegar no objetivo que você tá. Porque eu não tô lá pra falar, né? Você já é magra, você não precisa. Porque não cabe a mim, sabe? Então eu acho que o meu trabalho é muito sobre isso. Sobre fazer a pessoa se sentir bem com o que ela tem, com o que ela veste. Não cair nessas formulinhas. Não ficar igual a todo mundo. Mas sim conseguir se expressar a identidade dela, expressar quem ela é. E a gente pode usar as tendências também de uma forma bacana, pessoal, bacana. Sem precisar transformar todo mundo num igual, né? Numa fórmula. Legal, Alice. Ai, gente, eu falo demais. Não, foi ótimo o bate-papo, né? Com isso a gente vai finalizando esse episódio. Acho que a gente conseguiu trazer aí para o nosso ouvinte um pouco da função da moda, né? Que ela extrapola o só o vestir, ela tem outras camadas, a gente conseguiu discutir algumas, tá? Não todas, é para isso que a gente fez uma temporada inteira, à medida que a gente caminhar na temporada, a gente vai ter outros convidados, professores, pessoas de mercado, para que a gente vá desvelando essas camadas. Mas a gente queria muito falar que o Cultura e Consumo Pod, o objetivo dele é exatamente esse, criar essa ponte entre a academia e as nossas pesquisas, a gente pesquisa sobre isso, né? E trazer como isso aparece também no mercado, criar essa ponte entre a nossa sociedade, para que ela entenda mais profundamente aqui as pesquisas que a gente desenvolve. A gente queria
muito agradecer a tua presença, Alice, por estar aqui com a gente. O @ da Alice é Alice Bruneto com 2 T's. Isso. No Instagram, então segue lá, gente. Todo esse conteúdo ele foi produzido e foi roteirizado por mim, pela Melissa, com a assessoria da professora Olga Pepsi, da Universidade Estadual de Maringá. Queria agradecer também a Rádio El aqui por estar abrindo esse espaço pra gente, essa casa. Alice, dá um tchau para os nossos ouvintes e desde já, obrigada. Melissa também. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, Alice, gente, de verdade. Amei participar com vocês. Igualmente. Tchau, tchau.